Então, vamos iniciar a nossa sessão cumprimentando a todos os conselheiros, conselheiro Lorenzon, Porce, Lucas, Marcelo, o nosso diretor-geral adjunto, Vinícius, Mesquita, todos os presentes aqui nesta sessão de número 5 de 2025. Nosso primeiro ponto da pauta, apreciação da minuta da ata de número 2 de 2025. Eu já fiz alguns ajustes ali necessários. Pergunto se podemos aprovar, se vocês têm algum ajuste para fazer. Da minha parte, aprovado. Obrigada. De minha parte Sem também. problema. De minha parte também, presidente. A nossa matéria de hoje é análise do processo 1062-3900-227, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 14 de 2023. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Conselheira Luciana, saúdo Vossa Excelência, saúdo o conselheiro Porce, conselheiro Spilk, conselheiro Lucas, os nossos diretores que estão participando desta sessão e todas as pessoas, os nossos assessores e todas as pessoas que participam desta sessão do Conselho Superior. De imediato, vou fazer a leitura do meu relatório, neste processo que já foi elencado por Vossa Excelência. Trata o presente processo de recurso ao auto de infração 14/2023, emitido para a Corsan, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, em decorrência de fiscalização realizada para verificação do cumprimento ao Regulamento de Serviço de Água e Esgoto, referente ao limite mínimo de pressão na rede de distribuição de água no município de Esteio. Em 6 de julho de 2023, o Ministério Público repassa à AGERGS a sugestão de realização de medições de pressão na rede. Após as devidas providências junto à Corsan e comunicações ao Ministério Público, a Diretoria de Qualidade do Serviço da AGERGS instaurou o procedimento de fiscalização. A metodologia utilizada e as constatações realizadas pela equipe de fiscalização foram registrados no relatório de fiscalização 42/2023, anexo ao termo de notificação 37/2023, tendo sido apontada a não conformidade 01, assim resumido, 2 pontos. Das medições de pressão na rede de abastecimento realizadas, foram registrados horários com medições menores do que 10 metros de coluna d'água para 3 dos 4 pontos avaliados, configurando descumprimento aos artigos 2º e 40 do regulamento. Após a análise das manifestações apresentadas pela Corsan ao termo de notificação emitido, a Diretoria de Qualidade do Serviço decidiu pela lavratura do auto de infração número 14/2023, aplicando a penalidade de advertência à companhia, em razão da comprovação da não conformidade número 01. Tempestivamente, a Corsan protocolou o ofício 1682/2023 com recurso ao auto de infração, apresentando suas alegações em síntese nos seguintes termos. 2 pontos. A. Do conceito de serviço adequado. Destaca que a aplicação de penalidades baseadas em conceitos jurídicos abertos pode suscitar desafios significativos, devido à sua natureza subjetiva e interpretativa. Dito de outra forma, não está previsto no regulamento que algumas ocorrências de pressão abaixo da indicada possam resultar na automática conclusão de que o serviço fora inadequado. Aliás, o próprio parágrafo 1º do indigitado artigo 40 prevê que é possível se admitir valores de pressão maiores ou menores que a referida no capítulo do dispositivo, desde que haja justificativa técnica ou econômica. A1. Da justificativa do parágrafo 1º do artigo 40. Conforme o indigitado dispositivo, há a possibilidade de que a pressão de água não atenda exatamente aos limites estabelecidos, desde que haja justificativa técnica ou econômica. Assim, é preciso se conhecer quais as causas da oscilação de pressão,
pelo que foram realizados estudos do sistema a partir da EBAT-11, que é a Estação de Bombeamento de Água Tratada, chegando na causa das variações de pressões que seguem relatadas abaixo, junto com as melhorias apontadas. Assim, apresentado o contexto técnico justificativo da variação da pressão abaixo dos 10 MCA, previsto no regulamento, bem como a solução adotada para a correção, pugna-se pela consideração do permissivo regulamentar referido a LURES, a saber, parágrafo 1º do artigo 40 do regulamento, para que seja afastada a penalidade. Requer a reconsideração da decisão e o consequente afastamento da penalidade aplicada conforme o auto de infração número 14/2023. Após análise dos argumentos apresentados no recurso interposto e com base na informação 241/2023 da Diretoria de Qualidade, esta decide pela não reconsideração da autuação, pelos fundamentos elencados na decisão da Diretoria de Qualidade encaminhada à Corsan para conhecimento. Mediante o encaminhamento número 2217/2023, a Diretoria Geral encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação final, nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa 32/2016. É esse o relatório, eminente presidente. Obrigada, conselheiro. Não temos inscritos para a sustentação oral. Então, o senhor pode prosseguir com a fundamentação e o voto, por favor. Eu faço lendo agora a parte 2, que trata da fundamentação. A AGERDS atua na área de saneamento por previsão na Lei 16.266, sancionada em 27 de dezembro de 2024, e por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência. Esse escopo de atuação da agência na área de saneamento também estava previsto na Lei 10.931 de 1997, atualmente revogada pela lei já citada, 16.266 de 2024. A Lei Federal 11.445 de 2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação do órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. Dispõe ainda que, artigo 21, a função de regulação desempenhada por entidade de natureza autárquica, dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. A Diretoria de Qualidade do Serviço da AGERDS, diante de suas atribuições e a fim de atender demanda da Promotoria de Justiça de Esteio, Ministério Público Estadual, realizou fiscalização junto à Corsan para verificar os níveis de pressão da água na rede de distribuição do município, o que culminou com a lavratura do auto de infração 14/2023. Conforme referido na respectiva exposição de motivos ao auto de infração, restou comprovado que o serviço prestado pela delegatária no momento da realização da fiscalização apresentava-se em desconformidade com o proposto no Regulamento de Serviço de Água e Esgoto, aprovado pela Resolução Normativa AGERDS 66/2022. Assim sendo, caracterizada a violação dos dispositivos regulamentares, a penalidade foi aplicada de acordo com o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 18 da Resolução Normativa 32/2016, que disciplina os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos regulados pela AGERDS. O enquadramento das penalidades está ancorado na Resolução Normativa 13/2014, que dispõe sobre as infrações e sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos em razão do descumprimento da legislação, das normas regulatórias e dos contratos. Diz a Resolução Normativa 13/2014, seu artigo 4º, constitui infração sujeita a multa. 2 pontos. 8º, deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERDS. Artigo 5º. As infrações sujeitas à multa são classificadas nos seguintes grupos, conforme sua gravidade. 3. Grupo C. Infrações objeto dos incisos 7º a 12º. Parágrafo 1º. Na fixação do valor das multas, serão consideradas a abrangência,
e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos 4 anos anteriores. Parágrafo 4º. A penalidade de multa poderá ser convertida em advertência escrita, desde que, 1. A infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores ao da sua ocorrência. E, cumulativamente, 2. As consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. Conforme também detalhado na exposição de motivos, considerando a comprovação de adequação dos serviços a partir de novos monitoramentos de pressão apresentados pela Corsan após a fiscalização, decorrente de melhorias efetuadas na rede para a correção dos problemas, a penalidade de multa foi convertida em advertência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º da Resolução Normativa 13/2014. Em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, cabe destacar a análise da Diretoria de Qualidade dos Serviços, que deixa claro que as medições de pressão foram objetivamente descritas e detalhadas, comprovando a verificação dos resultados abaixo da pressão mínima requerida na rede de distribuição de água, o que caracteriza prejuízo aos serviços prestados aos usuários. Cabe transcrever, aspas, é preciso insistir também no fato de que a delegatária deve manter uma pressão adequada na rede de abastecimento de água. Uma pressão maior ou igual a 10 MCA é necessária para garantir que a água seja distribuída de maneira eficaz para todas as áreas da rede, incluindo locais mais elevados e distantes da fonte de abastecimento. Garantindo que os usuários em todas as regiões tenham acesso à prestação de um serviço adequado. Fecho aspas. Ressalta-se que as medições efetuadas e as consequentes melhorias promovidas pela Corsan para a adequação da pressão nas regiões afetadas indicam que, aspas, o problema não estava apenas no período compreendido nesta fiscalização, que o fato vinha sendo constatado inclusive em outras fiscalizações e que também havia fundamentado a reclamação apresentada pelo Ministério Público. Fecho aspas. É importante destacar que, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 2º, da Resolução Normativa 13/2014, a sanção de advertência será considerada para avaliação da reincidência específica e agravamento de eventual futura multa pela mesma infração, com aplicação em dobro, que deve conduzir a Corsan para a melhoria da prestação do serviço no aspecto exame. Por fim, importa observar que foram assegurados, durante todo o trâmite do presente processo, o contraditório e a ampla defesa da companhia autuada. Diante de todo o exposto, encaminho o voto a seguir. Posso fazê-lo, senhora presidente? Sim, conselheiro, por favor. Pois não. Vou dar o encaminhamento, então, ao inciso 3, que é a parte do voto. Negar provimento ao recurso interposto pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, S.A., Corsan, mantendo a aplicação da penalidade de advertência aplicada mediante o auto de infração número 14/2023. É como voto. Obrigada. Vamos passar ao conselheiro revisor, conselheiro Alexandre. Obrigado, presidente, da revisão. Em conformidade com o regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada. Alguma observação, conselheiros Marcelo, Lucas? Podemos passar a votação? Da minha parte, nenhuma. Sim. Ok. Então, começando aqui pelo regimento, começando por mim, acolho integralmente o voto do conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Marcelo? Acompanho também o voto do conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro Lucas? Eu também acompanho o voto do conselheiro Algir Lorenzon. Obrigada. Por unanimidade, o voto do conselheiro, o Conselho Superior aprovou o voto, acompanhou o voto do conselheiro Algir Lorenzon, aplicando negando o provimento
ao recurso da Corsã e mantendo a penalidade de advertência. Vamos ao item 3 da pauta. Deliberações em procedimento simplificado. Deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública no processo 18.15.39.00.23.0, que trata da alteração da Resolução Normativa número 32 de 2016, que disciplina os procedimentos de fiscalização dos serviços regulados. Proposta do conselheiro relator Alexandre Porce. Consulta pública 10 de fevereiro a 10 de março de 2025. Esta aqui vai levar um pouquinho mais, então, conselheiro. A ideia é deixar um pouquinho mais. Sim, ficar um pouco mais extenso, conselheira, porque nós temos período também de carnaval que vai coincidir. Ah, sim, sim. E ainda a audiência pública seria prevista para o dia 10 de março, em modalidade híbrida, e daí eu me deslocaria também a Porto Alegre para participar presencialmente. Ótimo. Alguma observação, conselheiros? Podemos aprovar essa data? Eu estou também de acordo. Também de acordo. De acordo. Ok. E, conselheira Aprovado. presidente, Sim. também nós temos que enaltecer o fato de que nós continuaremos contando com o conselheiro Porce Mas durante os próximos muito. 2 anos, né? Boa lembrança, conselheiro Lorenzon. Excelente. Acho que todos da casa aqui, nós do conselho, os servidores, que também, né? Somos todos aqui também servidores, mas diretores, ficaram muito felizes com a prorrogação do mandato do conselheiro Porce. É um conselheiro que ele assim, agrega muito para a agência, né? É verdade. Agrega muito mesmo. Parabéns. Obrigado pela deferência. Excelente notícia, realmente, da prorrogação do mandato do nosso querido conselheiro Porce. Muito bom para todos nós. Também quero fazer esse reconhecimento público, nosso conselheiro professor aqui da casa, nosso decano. Então, muito feliz pela permanência do colega. Quem diria, conselheiro Porce, que o senhor tão novo ia ser decano? Pois é, né? Eu acho que essa regra tem que ser reavaliada, pelo menos. Eu acho um termo tão pesado para alguém que é jovem, né? Agradeço novamente a manifestação de todos e queria registrar que esses 4 anos foram muito ricos de aprendizagem, né? Aqui no Conselho, também de interação com toda a casa, né? Acho que a gente tem um crescimento mútuo aí nessa experiência, né? E fico feliz de poder continuar aí pelo período remanescente dessa extensão de mandato, né? Um abraço e obrigado de novo. Bem, número 3, está aprovada a proposta do conselheiro Porce para as datas de consulta e audiência públicas do processo 18.15.39.00.23.0. Uma atualização importante aí que nós vamos fazer da nossa norma de fiscalização, né? Bem relevante mesmo. Bem, o último ponto da pauta, a nossa pauta hoje está mais enxuta, é o exame e deliberação do Conselho Superior em razão da suposta, e aqui eu quero acentuar bem, suposta, né, fraude nos processos instaurados pela Corsã para verificação de irregularidade na medição do consumo de água. Nós recebemos algumas denúncias vinculadas amplamente na imprensa e entendemos, né, que o Conselho deve deliberar sobre uma ação ou não, né, em relação a estas supostas fraudes que são cometidas aí por pessoas que estão a serviço da Corsã, né? Então, abrimos um processo, né, que já está, a diretoria de saneamento já abriu um processo de fiscalização, e eu apresento a seguinte proposta, né, para a gente debater aqui no Conselho, considerando a gravidade dessas denúncias, a importância aqui da nossa atuação. Eu já vou propor aqui para os colegas, né, já passei previamente a minuta, mas vou então apresentar
esta proposta mesmo, salientando que a Corsan, né, foi notificada para esta sessão e está presente, né, cumprimento a doutora Alessandra, cumprimento a Erlin também, que estão presentes, e passo a leitura aqui desta proposta. Então, no processo 282-3900-254, que é o processo de fiscalização, o objeto desta proposta é o procedimento adotado pela Corsan para constatação de irregularidades na medição do consumo de água. Senhores conselheiros, trata o presente expediente de fiscalização do procedimento adotado pela Corsan para a constatação de irregularidades na medição do consumo de água, que foi instaurada pela GERGS em razão das denúncias veiculadas na imprensa em relação a supostas fraudes na atuação de empresas terceirizadas da companhia, que estariam supostamente criando irregularidades e, portanto, a cobrança de multa e de valores não registrados nos hidrômetros, com o alegado objetivo de cumprirem metas, conforme notícias e vídeos juntados a este expediente. Também foi veiculada pela imprensa a informação de que a companhia já teria instaurado investigação interna sobre as denúncias. Embora não se esteja avançando nos fatos que, em tese, caracterizariam o descumprimento a normas regulatórias, e isto no âmbito regulatório, né, friso agora, não se pode deixar de observar que as denúncias são muito graves. Esta agência disciplina de longa data o processo de constatação de irregularidades na medição do consumo de água, a aplicação de multa e os critérios para a revisão do faturamento, o que segue previsto nos artigos 101 a 108 do Regulamento da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, aprovado pela Resolução Normativa número 66 de 2022. Assim, se por um lado é preciso coibir as irregularidades na medição que visam a impedir o correto registro do consumo de água, impactando a cobrança dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por outro, é indispensável a lisura do procedimento adotado pela concessionária e a observância do direito ao contraditório e a ampla defesa do usuário. Tais direitos são objeto das denúncias que apontam para a possibilidade de iminentes e importantes riscos aos consumidores, quer em relação à suspensão do fornecimento de água, quer quanto à cobrança indevida e eventual inscrição do nome dos usuários nos cadastros de restrição de crédito. É o breve relatório. Saliento que a palavra, caso a Corsan queira se manifestar, está aberta. Deixa eu ver se eu recebi. Não recebi. Aqui há nenhum pedido de sustentação oral. Então, a mão levantada. Presidente, desculpa. acho que A doutora Alessandra está com a mão levantada. Ah, sim, doutora Alessandra. Por favor. Desculpe, é que nós recebemos ontem a pauta e acabou que não consegui me inscrever, mas eu peço a gentileza, se puderem abrir a sessão. Eu acho que diante até desse cenário e até da repercussão, realmente, é um processo delicado. Então, antes mesmo que a conselheira Luciana manifeste assim, a sua sugestão, né, de condução desse tema, eu peço que, antes de mais nada, a Corsan possa se manifestar, né? A gente coloca à disposição, que a gente pode prestar os esclarecimentos a todo o conselho, a própria diretoria. Nós estamos, sim, apurando, né, como foi informado na carta, com as informações que foi encaminhada ontem, nós estamos apurando internamente, né, todas essas eventuais irregularidades, que realmente elas são eventuais e são supostas. Eu acho que isso pode ser visto, inclusive, até nos vídeos que estão postados nas redes sociais, que há muita divergência, né, em relação à situação, mas a gente pode
se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos, como é que está o procedimento. Eu acho que existe aí toda uma estrutura de trabalho e oportunidade, inclusive de manifestação, de defesa desses usuários. A gente tem aí um atendimento em primeira instância, que seria nas lojas. Depois nós temos um time técnico que fica no ambiente do corporativo, e até os próprios números que nós apresentamos nessa carta refletem o quanto a gente revisa, né, essas irregularidades que são aplicadas. Né? Eu acho que os próprios números são representativos do quanto a Força atua nesse sentido, né, visando criar várias trincheiras, né, em relação ao trabalho que está sendo implementado hoje, e que existe realmente nessa transição um modelo, né, de fiscalização que ele é diferente de uma empresa como antes a Força se desenhava pública por uma privada. Né? Então, acho que são várias situações sensíveis em que elas devem ser analisadas com cautela e a empresa se coloca à disposição para esclarecer pessoalmente para o Conselho. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigada, doutora Alessandra. Opa. Bem, eu vou prosseguir e a gente... Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Eu estou vendo aqui uma questão com a secretaria. Só um minuto. Ok, eu vou prosseguir e nós podemos ali no momento dos debates com os conselheiros avaliar essa questão. Só um minutinho. Então, só um minuto aqui que eu me perdi aqui no... Peço 5 minutos, tá? Até eu achar aqui o que eu estava lendo. Pois não. Tá com o que houve ali? Não sei. Não sei qual é o problema. Enfim, né? Eu fiz umas observações aqui. Deu, colegas. Podemos voltar? Sim. Peço desculpas podemos. aqui, que eu estava localizando, perdi aqui a minha proposta. Bem, vamos voltar então. Diante dessa situação, que não pode ser ignorada pela Gergs devido ao iminente risco, hoje aqui a tecnologia não está me sendo... Devido ao iminente risco de danos, em especial aos consumidores,
propõe-se a aplicação do artigo 64 da Lei Estadual número 16266, de 2024, recentemente publicada, que é a Lei de Reestruturação da Agergs, que diz o seguinte: a Agergs poderá adotar medida cautelar em relação aos serviços públicos regulados em caso de iminente risco de dano às pessoas ou ao patrimônio, ouvindo o agente regulado após a determinação da medida, conforme disposto em norma processual emitida pela agência. Esta norma processual, ela já existe, né? Claro que ela é anterior, mas foi recepcionada pela lei. É a nossa nossa resolução de processo administrativo, em que há idêntica previsão. Portanto, prossigo, a Lei de Reestruturação da Agergs prevê expressamente a adoção de medida cautelar antes da oitiva do agente regulado, em caso de iminente risco de dano às pessoas ou seu patrimônio, que é precisamente o caso de que se trata, ainda que neste momento as denúncias não estejam confirmadas, uma vez que a credibilidade do procedimento adotado pela companhia deve ser verificada no processo de fiscalização já iniciado pela agência. Esclareça-se, todavia, que a companhia foi notificada para esta sessão, como já disse, e conforme manifestação ali da doutora Alessandra. Além disso, a prevenção de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, é direito básico do consumidor, previsto no artigo 6º, inciso 6, do Código de Defesa do Consumidor, o que também indica a importância da adoção de medida cautelar durante a fiscalização desse procedimento pela agência. Aliás, esclareça-se que a Diretoria de Saneamento e Irrigação já requisitou informações preliminares à companhia necessárias para o planejamento da fiscalização. E aqui digo que recebemos hoje da companhia alguns dados, né, os dados que nós requisitamos, os dados preliminares. Logo, não se pode correr o risco de cobrança indevida a uma parcela de usuários e menos ainda de suspensão do abastecimento de água em caso de inadimplemento da fatura, que apresenta, além do consumo mensal de água, a cobrança da multa e da revisão do faturamento, não havendo a possibilidade de pagamento apenas dos serviços regulares. Isso não significa, contudo, a vedação ao prosseguimento das verificações de irregularidades pela companhia, limitando-se a atuação da agência, por hora, aos atos de cobrança e de suspensão do abastecimento de água. Diante do exposto, apresento ao Conselho Superior a proposta da seguinte decisão cautelar em face das graves denúncias relacionadas ao procedimento de constatação de irregularidades da companhia e com fundamento no artigo 64 da Lei número 16266 de 2024 e no artigo 6º, inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei número 8078 de 90. Eis, então, as medidas propostas a este Conselho. 1. Determinar a suspensão da cobrança de multas e a revisão do faturamento, bem como a vedação de suspensão do abastecimento de água nas unidades consumidoras de usuários residenciais e comerciais, em razão da constatação de irregularidades na medição, pelo prazo de 60 dias, abrangendo todos os municípios conveniados com a Agergs, a contar da publicação desta decisão. 2. Recomendar a emissão de faturas dos serviços regulares para usuários residenciais e comerciais nas unidades em que tenha ocorrido a constatação de irregularidades, de modo a possibilitar o pagamento do abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviços esses que são regulares, né?
3. Excetuar desta decisão cautelar os grandes usuários que mantêm contratos específicos com a companhia. 4. Determinar à Diretoria de Saneamento e Irrigação a conclusão da fiscalização e a comunicação das constatações a este Conselho no prazo de até 45 dias a contar desta decisão, a contar da publicação desta decisão. E 5, notificar a Corsã para manifestação no prazo de 10 dias. E aqui digo que é uma manifestação complementar, né? Já que uma manifestação preliminar, informações preliminares já foram alcançadas pela Corsã. Esta é a proposta de medida cautelar que apresento aos senhores conselheiros, aplicáveis aos consumidores de unidades residenciais e comerciais, de modo a evitar os danos já referidos durante o período de fiscalização da AGERGS. Esta é a proposta, conselheiros, fico à disposição aí para a fase agora de debates, de observações. Obrigada. Conselheira, presidente, Luciana, permite? Claro. Eu estou acompanhando este assunto trazido por Vossa Excelência. Aliás, devo registrar, desde domingo à noite. Olha só, domingo à noite, lá pelas 20 horas, a eminente conselheira me deu o privilégio de tomar conhecimento do estudo que Sua Excelência estava fazendo em relação a este assunto. Eu rapidamente li aquelas colocações feitas e coloquei as minhas observações em relação ao fato. Disse a Sua Excelência que eu entendia que nós deveríamos aguardar. Por quê? Porque nós estávamos partindo de um trabalho que seria levado ao Conselho Superior para que nós decidíssemos acerca de um assunto que estava sendo vinculado pela imprensa com supostas fraudes na atuação das empresas terceirizadas. Bom, a partir da colocação da suposição destas supostas fraudes, eu digo, não, então nós temos que fazer a fiscalização. Depois que nós comprovarmos isso na fiscalização, nós vamos então atuar. Sua Excelência ponderou que essa fiscalização demoraria, porque abrange um número muito grande de usuários, digamos assim, no estado todo. Bem, tudo bem. Eu procurei me inteirar mais do assunto e ainda hoje pela manhã eu estive conversando com a eminente conselheira, acompanhado do conselheiro Lucas e do diretor da área, enfim, da nossa assessoria, e eu fiz algumas ponderações à Sua Excelência, dizendo que eu entendia que nós deveríamos aguardar um pouco mais para tomarmos uma posição efetiva e dura, como deve ser, de acordo com a lei, claro, em relação a esse fato. Aguardando, quem sabe, mais esclarecimentos a respeito do assunto. Porque eu entendia, num primeiro momento, que este era um assunto que envolvia a empresa com aqueles que usam os serviços da empresa. Então, é uma relação de comércio. Se nós fôssemos ter que fazer a fiscalização em todos os procedimentos dessa negociação, vamos dizer assim, o abastecimento d'água, a fraude no hidrômetro, ou alguém que cometeu a fraude, nós não teríamos condições, nem estrutura, nem poderíamos fazer isso, a não ser por uma amostragem muito ínfima. Bom, mas são coisas que eu coloquei assim, mas estas irregularidades apontadas, que estariam sendo feitas as suas verificações por procedimentos internos da empresa, como disse Vossa Excelência, como disse a ilustre advogada agora, presente, aliás, disse que havia encaminhado a AGERGS. Bem, esse encaminhamento dessas informações, desses esclarecimentos, dessa postura da empresa, eu não tomei conhecimento. Não sei o que contém, né? Ainda agora. Mas se nós podemos e devemos até, em casos em que é necessário, aplicar a medida cautelar em relação aos serviços públicos regulados. Neste caso, até diz bem o artigo 64, aqui levantado pela eminente conselheira, presidente, risco de
ouvindo o agente regulado após a determinação da medida. Neste caso, não foi após, foi até antes, já tem esclarecimentos ou observações ou a posição da empresa. Então, quem sabe, é a minha sugestão, acalmemos-nos no exame dessa questão, examinando o que foi esclarecido, o que foi postulado, colocado pela empresa em relação aos fatos aqui apontados, e depois aí podermos, então, adotar uma posição. Eu vejo que, bom, se há fraude no fornecimento ali, a fraude nos contadores, enfim, isso deve ser alguém responsabilizado. Ou quem apontou a fraude que não havia fraude, e aí é crime. O consumidor tem o direito de apelar para a AGEGS, para a imprensa, para o parlamento, para a Defensoria Pública, para o PROCON local, tem todo o direito. Mas nós também devemos nos preservar para examinar os fatos sobre todos os âmbitos. Esse é o conteúdo correto de um processo, do devido processo legal. E aí, então, essas minhas observações, eminente conselheira Luciana, eu devo atentar e registrar mais uma vez que Vossa Excelência é estudiosa, conhecedora, profunda destas matérias todas, e principalmente na regulação. Vossa Excelência é professora nisso. Eu não quero de maneira nenhuma dizer que está errado, não. Eu só quero me preservar para examinar melhor. E, quiçá, Deus queira que acompanhe integralmente o trabalho de Vossa Excelência. Na minha posição, neste momento, é de que ou nós aguardemos mais, ou, na eventualidade de não ser reconhecidos a minha posição de aguardar, colocado em votação, eu desde logo manifesto, então, a minha contrariedade. Eu votarei contrário ao que está aqui colocado. Só isso, eminente conselheiro, registrando mais uma vez a homenagem que eu faço ao trabalho que Vossa Excelência faz no exercício destes assuntos, mas principalmente em relação ao exercício da presidência da Casa, que eu sei a responsabilidade que isso envolve. Obrigado. Obrigada, conselheiro. Algum conselheiro, fique à vontade, a gente está na fase dos debates aí desta questão. Fique à vontade. Conselheiro Porce. Obrigado, presidente. Inicialmente, presidente, eu queria só esclarecer algumas dúvidas, né? A primeira, em relação à notificação para a concessionária, né, com respeito a essa pauta nossa sobre a deliberação dessa medida cautelar, né, em que momento que foi feito, porque me pareceu pela fala da doutora Alessandra que ela tomou conhecimento ontem, né, e acho que seria importante esclarecimento nesse sentido. E também queria perguntar ali para o nosso diretor de saneamento, Ricardo, se já temos aí solicitações por parte de prefeituras de instauração de processo de fiscalização, né, com respeito a esse objeto em específico. Eu vou responder, então, bom, como o conselheiro Lorenzon falou, como presidente da agência e sendo sabedora desta situação, né, não poderia me omitir em iniciar este processo, né? E trouxe aqui para o colegiado, porque é matéria estritamente regulatória. Então, nós tivemos a cautela de notificar, porque como vimos aí no dispositivo, é possível uma medida cautelar, seja pela aplicação direta da lei, da nossa lei agora vigente, ou até por uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, seria possível a medida cautelar sem, né, oitiva às partes, ou no caso a Corsã. Então, tomamos a cautela ainda de notificá-la, né, para esta sessão, porque acho que tem que ser feito de modo bastante transparente, e havia esta possibilidade de notificação, ainda que, né, com um prazo de 24 horas, mas tanto a legislação possibilita, quanto a urgência de decidir ou não, me parece que impõe.
Então, quanto a isso, conselheiro Porce, realmente, né, não se observou o prazo regimental porque não teria, é uma medida cautelar, a própria natureza da medida, ela pode fazer com que a notificação, com que a oitiva da parte seja tomada após a medida, né? Então, né, na minha parte, isso. Passo para o diretor Ricardo Pereira. Senhora conselheira presidente, senhores conselheiros, colegas, demais presentes nessa sessão, até uma hora antes, hora atrás, melhor dizendo, consultando o SEI, eu não encontrei nenhum processo e nenhum ofício formal das prefeituras solicitando qualquer esclarecimento sobre as denúncias que foram veiculadas na semana passada. É importante esclarecer ainda, conselheiro Porce, que nós estamos recebendo bastante e muito aqui por telefone pedidos de prefeituras, né? Formal ainda não, pedidos, na verdade, formal recebi agora no meu e-mail de Quaraí, né, da Câmara de Vereadores, tem muito problema, estamos recebendo reclamações, e eu não sei se é especificamente disto, mas elas têm se avolumado tanto na nossa ouvidoria, né, e o nosso, agora a divisão de atendimento ao usuário, o chefe da divisão nos informou que há em torno de 700 processos, né? Tem subido muito o volume disto, e municípios como São Borja, Quaraí, Alegrete, Nova Petrópolis, Gramado, estamos recebendo bastante reclamações, não necessariamente dessa questão, porque me parece que a deflagração dessa notícia ocorreu agora, sexta-feira, se não me engano, é muito recente, né? Muito recente. Obrigado, presidente. Bom, feitos os esclarecimentos, eu queria agora me manifestar em relação ao objeto em si. Mesmo me parece, primeiro, que as denúncias são muito graves, né? De fato, elas precisam ser apuradas, né? E uma vez verificadas a conformidade da denúncia, né? Os responsáveis também devem ser penalizados pelo que, né, a gente tem de dispositivos legais, né? No entanto, me preocupam um pouco, né, nesse mundo moderno nosso, né, onde a gente tem cenários aí, né, não digo que seja propriamente nesse contexto, mas a gente não pode desconsiderar também, né, de fabricação de notícias e tudo mais, por isso a apuração, ela de fato ela é importante, né, mas em relação até mesmo observando o dispositivo previsto ali de medida cautelar na nossa lei, né, me parece que o prazo foi muito enxuto para a companhia ser notificada e poder apresentar mais elementos para que a gente consiga apreciar com o devido cuidado a matéria, né? Então, num primeiro momento nesse sentido, a minha recomendação seria para uma retirada de pauta da nossa proposta, para que a gente retome já na próxima sessão e consiga se inteirar melhor. Eu dei uma olhada no processo, né, onde estão ali as informações, as respostas que foram apresentadas pela companhia, né, mas num primeiro momento me pareceram muito gerais essas respostas também, né, e não identifiquei propriamente ali no processo o ofício de notificação da companhia. Então, acho que seria prudente, né, essa retirada de pauta, né, como um primeiro encaminhamento, né. Se não for possível, né, como um segundo encaminhamento, né, eu já queria sinalizar, né, a minha disposição em solicitar um pedido de vista do processo para me aprofundar um pouco mais da questão como um todo. Tá certo. Eu quero registrar aqui a presença do doutor André Marquesan, promotor de justiça do
da coordenação ali de defesa do consumidor. De apoio, do centro de cálculos, apoio, isso. Centro de apoio operacional. Isso, do Doutora Ministério André. Público. E também do doutor Vitor, né, doutora Luciana? Eu esqueci também de saudar o doutor Vitor. Sim. Os da casa, como agora o doutor Vitor está aqui, eu não vou toda é muito bem-vindo, né? Mas não vou toda a sessão cumprimentá-lo, porque ele já é da casa. Então, né, já está bem-vindo. Bom, conselheiros, alguém mais, alguma observação? Sim, presidente, me permite, por favor? Bom, ouvindo aqui as manifestações, né, tanto a proposta da excelentíssima presidente, quanto a manifestação da doutora Alessandra por parte da companhia, e as manifestações aqui dos conselheiros Algir Lorenzon e Alexandre Porce, eu queria talvez adicionar algumas questões, tá? Primeiro, acho que o que eu vou falar já foi falado aqui, mas mais uma linha de raciocínio, né? O que nós temos, na verdade, são denúncias, né? Suposições que ainda não foram comprovadas, nem pela própria companhia, pela resposta que veio hoje, aí, que eu tive a oportunidade de ler rapidamente aqui antes da sessão, e nem por parte da própria fiscalização aqui da agência. Então, eu acho que seria algo bastante assodado nós definirmos hoje uma cautelar sem termos, ao menos, alguma comprovação de que aquilo realmente tenha ocorrido. Porque, como muito bem disse aqui o conselheiro Porce, hoje é muito fácil fabricar vídeos que viralizam na internet, né, que se multiplicam, fabricando eventualmente notícias falsas. Não estou dizendo que sejam notícias falsas, é possível que sejam verdadeiras. E caso sejam verdadeiras, aí existem uma série de medidas que devem ser tomadas, não aqui só do ponto de vista regulatório, mas também dentro da legislação, de punições na esfera civil, na esfera penal, inclusive, porque estamos tratando aqui de crimes, né? E isso tem o seu tempo para que se possa investigar e que se possa punir dentro de um devido processo legal. Aqui nesse caso, né, eu acho que por parte da própria companhia é algo que tem um pouco a ver agora com uma auditoria interna que tem que ser feito, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, a companhia deve agir para apurar os fatos e proceder às correções, né, que eventualmente forem necessárias. E por parte da agência aqui nós precisamos também intensificar a nossa fiscalização, né, que está aqui aos cuidados aqui do Dr. Ricardo Pereira, aqui do nosso diretor de saneamento, de toda a sua equipe, para que a gente possa buscar mais elementos que a gente possa ter indícios de que isso realmente tenha acontecido ou esteja acontecendo. Então, eu entendo muito a preocupação, todos nós aqui, eu acho que temos a preocupação, né, de eventualmente punir consumidores que tenham sido levados a terem pagamentos que não são devidos, a terem corte na sua instalação de fornecimento de água, mas, como eu disse no início da minha fala, me parece um pouco precipitado da nossa parte já emitir uma cautelar nesse sentido. Então, me alinho aqui com a proposta do conselheiro Algir, com a proposta do conselheiro Porce, de deixar esse assunto amadurecer um pouquinho mais, para que ambas, tanto a companhia quanto a Gergs, possa buscar mais evidências a respeito do que foi denunciado, dessas supostas irregularidades, e aí, quem sabe, na próxima sessão nós podemos já ter um amadurecimento maior em relação ao assunto e aí sim tomar alguma medida aqui do ponto de vista regulatório. Tá? Então, seria essa a minha sugestão. Obrigado. Conselheiro Lucas? Não, eu me somo eu também no mesmo sentido do conselheiro Porce. Acho que nós não temos, olhando o processo aqui, estava aberto aqui na minha frente, e também com a informação do nosso diretor Ricardo a respeito de não termos assim processos individualizados por municípios, e as denúncias que constam na imprensa nós não sabermos a abrangência, a capilaridade dessas práticas viciosas, eventualmente criminosas, nós não sabemos, supostamente, nós não temos ainda a verdadeira dimensão, né, do impacto, da capilaridade disso ou não, da existência ou não de algo estruturado, institucionalizado. Então, por uma falta de ter isso consubstanciado, eu também acho que poderíamos ter um pouco mais tempo, né? Até eventualmente, com o tempo, naturalmente, pode surgir mais informações, né? Então, acho que o tempo agora
fica a nosso favor aqui também, somando o entendimento do conselheiro Porce. Ok, eu só quero fazer algumas considerações adicionais à minha proposta, que eu mantenho meu voto, então gostaria de deixar já registrado que eu mantenho a minha proposta de cautelar, e não tem, né, problema algum entre nós a divergência, mas acho muito importante porque a Corsã respondeu, e aqui não se trata de... Ela respondeu em caráter preliminar que não compactua com qualquer desvio de conduta, né, e já está investigando. Considerando aqui que a Corsã, nos últimos 6 meses, ela tem, e isto, conforme informado, ela fez 90 mil processos de irregularidade na medição, é um número muito relevante, e que pode estar havendo em algum município, ou em mais de um município, uma fraudes, né, para provocar as irregularidades, e aqui sempre falo em supostas fraudes, né, porque não está comprovado, é grave, se for comprovado isto, constitui também, além de descumprimento regulatório, crime, como todos sabem, mas considerando que aqui se trata de usuários, né, vulneráveis, de consumidores, e que a GERGS, a minha proposta, não a GERGS, a minha proposta, ela fala em suspender a cobrança e não propriamente o processo de verificação de irregularidades, né? É a cobrança e a eventual suspensão do abastecimento de água de usuários residenciais e comerciais, portanto, vulneráveis. Então, com base nisto, né, entre a arrecadação, né, e aqui eu compreendo, né, a necessidade dos colegas de verificar mais alguns dados. Para mim, a importância, né, de até ter suspensão do abastecimento de água, porque as pessoas não há possibilidade de pagamento do serviço regular, porque é feito na mesma fatura do pagamento de multas e de revisão de faturamento. Então, com base nisso, nestas questões, e porque não foi, né, dado nenhum dado adicional, né, não foi apresentado nenhum dado que pudesse, a mim, pelo menos, alterar a minha linha de entendimento de possibilidade de dano grave aos usuários, né? Porque cobrança indevida, inscrição em SPC e, principalmente, suspensão do abastecimento de água. Então, colegas, eu respeito, obviamente, né? Vai ser tirado de pauta, registro a pedido do conselheiro Porce e acolhido aí pelos colegas, mas também já quero deixar registrado o meu voto de conceder a medida cautelar, considerando a abrangência da atuação da Corsã neste tipo de processo, né? A Corsã vem muito fortemente atuando para coibir as irregularidades, que devem mesmo ser coibidas, irregularidades na medição, mas é preciso que seja respeitado o devido processo regulatório, né? E, com base nisso, eu quero que conste em ata, então, peço para a secretaria que conste em ata o meu voto, e, à vista de outros esclarecimentos que a Corsã vem a trazer, é claro, né, meu voto é passível aí de alteração, mas por hora, então, eu sigo com o meu entendimento. Bem. Bem. Então, tiramos de pauta este processo. Vamos fazer... Sim, conselheiro. Só gostaria de registrar, presidente, que, né, no caso, o meu posicionamento, registrar aqui a minha extrema preocupação, só fazer um registro aqui, para que tais práticas, de fato, sejam, para que a empresa tome as medidas para interromper eventuais fraudes que possam estar acontecendo, que nós não sabemos se estão ou não. Quero também registrar que
do ponto de vista do que nós temos de instrução processual, me parece ainda embrionário, acho que a palavra é essa, embrionária, né? As informações que pululam. Eu também fiz uma pesquisa na internet, no Google, vi matérias, vi notícias, de fato existem algumas denúncias, mas não me pareceu o suficiente do ponto de vista de não foi consubstanciada ainda um acervo probatório, um número de denúncias em quantidade grandiosa que justifique nós tomarmos essa medida cautelar hoje. Mas, enfim, não estou aqui antecipando o voto, apenas dizendo que sinto, no momento, considero um pouco insuficiente, só para registrar o meu posicionamento. Só um outro registro. Obrigada, conselheiro. Não, ok, foi compreendido. Dificilmente, pelo menos no momento inicial, chegam ofícios de prefeituras. O que acontece? Chegam reclamações de usuários na nossa extinta ouvidoria e agora divisão de atendimento ao usuário. E aqui recebi, então, a informação do nosso chefe de divisão de atendimento ao usuário, que vem crescendo muito as reclamações, e hoje estamos com estoque de já 700 processos para analisar, o que é bastante alto para a normalidade deste tipo de procedimento. Então, eles não chegam em ofícios formais, e sim por meio da ouvidoria. Bem, então, só proclamando aí o resultado, o conselheiro Porce, eu vou deixar, então, com o senhor, daí nós vamos, quem sabe, atribuir o processo, né? E deixo, então, como o voto de retirada de pauta deste processo, a pedido do conselheiro Porce, o que foi acompanhado pelos demais conselheiros, pode ser? De acordo, presidente. Tá. Ok. De acordo. Então, tá. E registrando, então, que eu mantenho a minha proposta, né, de emissão de medida cautelar, mas o processo segue porque foi, então, pedido a retirada de pauta. Alguma observação em algum outro processo, em algum um convite, comunicações? Obrigado, presidente. Isso? Então, tá. Podemos encerrar a nossa sessão de número 5 de 2025. Desejando uma boa semana a todos os presentes. Nos encontramos, então, na próxima terça-feira. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a Temos todos. administrativa na sequência, né?